Capítulo 11. A cidade da aflição. Aí, que alheias som, as ruas da cidade da aflição. Rainer Maria Rilke, a 10ª escolha 1923. Na revista Parade de 7 de março de 1993 se publicou um pequeno sumário do argumento dos 7 capítulos precedentes. Surpreendeu-me a quantidade de cartas que gerou, apaixonado das respostas e a agonia que se associava com essa estranha experiência. Seja qual seja sua verdadeira explicação, os relatos de abdução por extraterrestres proporcionam uma janela inesperada para ver as vistas de alguns nossos compatriotas. Uns correspondentes raciocinavam, outros asseveravam, outros arengavam, outros estavam francamente perplexos, outros profundamente turvados. O artigo também se interpretou bastante mal. Uma convidada a um programa de televisão, Geraldo Rivera, anunciou esgrimindo um exemplar do Parade que eu acreditava que recebíamos visitas. Um crítico de vídeos do Washington Post me citou dizendo que havia uma abdução cada poucos segundos, ignorando o tom irônico e a frase seguinte: é surpreendente que não o tenham notado mais vizinhos. Raymond Moody destacou no New Age Jornal e na introdução de seu livro Encontros minha descrição, capítulo 6. De que em ocasiões me parecia ouvir as vozes de meus pais mortos, o que descrevi como uma lembrança lúcida. Como prova de que sobrevivemos à morte, o Dr. Moody dedicou a vida a procurar provas de vida depois da morte. Se meu testemunho for digno de ser chamado, acredito que está claro que não encontrou grande coisa. Muitos correspondentes chegaram à conclusão de que, como eu tinha trabalhando na possibilidade de vida extraterrestre, devia acreditar nos OVNIs, ou, a inversa, que se me mostrava cético ante os OVNIs, devia assinar a crença absurda de que os humanos são os únicos seres inteligentes do universo. Há algo neste tema que não parece propiciar a claridade de pensamento. Aqui, sem mais comentários, há uma amostra representativa de meu correio sobre o tema. Pergunto-me como podem descrever nossos animais seus encontros conosco. Vê um objeto grande e flutuante que faz um terrível estrondo sobre eles. Começam a correr e sentem uma dor aguda no flanco. De repente caem ao chão. Aproximam-se várias criaturas humanas carregadas com instrumentos de aspecto estranho. Examinam-lhe os órgãos sexuais e os dentes. Colocam-lhe uma rede debaixo e logo lhe levam pelo ar com um estranho mecanismo. Depois de todas as revisões, sujeitam-lhe um objeto de metal estranho na orelha. Então, tão repentinamente como tinham aparecido, desaparecem. Ao momento, recupera-se o controle muscular e a pobre criatura desorientada sai cambaleando-se para o bosque, sem saber se o que acaba de acontecer é um pesadelo ou uma realidade. De pequena me violaram. Durante a convalescença desenhei muitos seres espaciais e senti muitas vezes que me venciam e me reduziam, e a sensação de ter deixado meu corpo flutuando pela habitação. Nenhum relato de abduzidos é uma grande surpresa para alguém que viveu algum tipo de abuso sexual na infância. Me criei. Preferiria culpar do abuso a um extraterrestre do espaço que ter que confrontar a verdade do que me passou com adultos nos que em princípio podia confiar. Tirar-me de minhas casinhas e ouvir falar com meus amigos de suas lembranças como se tivessem sido abduzidos por extraterrestres. Não deixo de lhes dizer que isso é adotar um papel essencial de vítimas no que como adultos não temos poder quando esses homenzinhos cinzas nos aproximam enquanto dormimos. Isso não é real. O papel essencial da vítima é o que se dá entre um pai abusivo e a menina vítima. Não sei se essa gente são uma espécie de demônios ou se verdadeiramente não existirem. Minha filha diz que lhe puseram sensores no corpo quando era pequena. Não sei. Temos as portas fechadas e confesso e realmente estou assustada. Não tenho dinheiro para enviá-la a um bom médico e, por culpa de tudo isso, não pode trabalhar. Minha filha ouça uma voz em uma fita. Esses saem de noite e se levam meninos para abusar sexualmente deles. Se não fazer o que dizem, alguém de sua família sofrerá. Quem poderia fazer mal a meninos pequenos estando em seus cabais? Sabem tudo o que se diz na casa. Alguém disse faz muito,
Muito tempo que alguém tinha jogado uma maldição à nossa família. Se for assim, como se elimina a maldição? Sei que tudo isso parece estranho, mas me cria que assusta. Quantas fêmeas humanas que tiveram a desgraça de ser violadas tiveram a previsão de lhe agarrar a carteira de identidade a seu atacante, uma fotografia do violador ou qualquer outra coisa que pudesse ser usada como prova para alegar uma violação. Está claro que a partir de agora vou dormir com meu Polaroid ao lado com a esperança de poder contribuir à prova necessária a próxima vez que me abduzam. Porque são os abduzidos os que devem demonstrar o que ocorre. Sou uma prova vivente da afirmação do Carl Sagan sobre a possibilidade de que as abduções por extraterrestres ocorram na mente de pessoas que sofrem paralisia de sonho. Acreditam certamente que é real. No 2001, naves espaciais dos 33 planetas da Confederação Interplanetária aterrissarão na Terra carregadas com 33 mil irmãos. São professores e cientistas extraterrestres que nos ajudarão a ampliar nossa compreensão da vida interplanetária, já que nosso planeta Terra se converterá no membro número 33 da Confederação. Trata-se de um terreno que expõe um desafio grotesco. Estudei os OVNIs durante mais de 20 anos. Ao final acabei desencantado pelo culto e os grupos marginais do culto. Sou uma avó de 47 anos que foi vítima deste fenômeno da mais tenra infância. Não aceito, nunca o tenho feito. Com convicção, não declaro, nunca o tenho feito. Entender o que é. Aceitaria gostosamente um diagnóstico de esquizofrenia ou qualquer outra patologia compreensível em troca desta desconhecida. Estou totalmente de acordo em que a falta de uma prova física é do mestre frustrem, tanto para as vítimas como para os investigadores. Infelizmente, a apresentação de provas se vê dificultada em extremo pelo modo em que são abduzidas as vítimas. Frequentemente me levam com a camisola, que depois me tiram, ou já nua. Nestas condições é quase impossível esconder uma câmara. Despertei-me com navalhadas profundas, feridas costuradas, peles levantadas, lise nos olhos, o nariz e as orelhas sangrando, queimaduras e marcas de dedos que duram uns dias depois do fato. Submeti a revisões de médicos qualificados, mas nenhum pôde dar uma explicação satisfatória. Não se trata de uma automutilação. Não são estigmas. Rogo-lhe que recorde que a maioria dos abduzidos afirmam não ter tido interesse nos OVNIs anteriormente. Eu sou uma deles, que não tinham um histórico de abusos na infância. Eu tampouco, que não desejam publicidade ou notoriedade. Eu tampouco. E, em realidade, fizeram um grande esforço para evitar reconhecer a implicação que fora, presumindo que estão experimentando uma depressão nervosa ou outro transtorno psicológico. Como eu, de acordo, muitos dos que se proclamam abduzidos e contatados procuram publicidade para ganhar dinheiro ou para satisfazer sua necessidade de atenção. Eu seria a última em negar que essa gente existe. O que nego é que todos os abduzidos se imaginem ou falsifiquem estes acontecimentos para encher suas próprias aspirações pessoais. Os OVNIs não existem. Acredito que isso exige uma fonte de energia eterna. E isso não existe. Falei com Jesus. O comentário da revista Parádia é muito destrutivo e desfruta assustando a sociedade. Rogo-lhe que pense com a mente mais aberta porque nossos seres inteligentes de espaços exteriores existem e são nossos criadores. Eu também fui abduzido. Para ser sincero, esses seres queridos me têm feito mais bem que mal. Salvaram minha vida. O problema dos seres da Terra é que querem provas. Provas e mais prova. Na Bíblia se fala de corpos terrestres e celestiais. Isso não equivale a dizer que Deus aprova o abuso sexual ou que estamos loucos. Tenho uma forte telepatia há já 27 anos. Não recebo, transmito. Vem ondas de alguma parte do espaço exterior que ricocheteiam em minha cabeça e me transmitem pensamentos, palavras e imagens da cabeça de qualquer pessoa ao alcance. Aparecem-me imagens na cabeça que eu não pus aí, e se desvanecem com a mesma rapidez. Os sonhos deixam de ser sonhos para parecer-se mais a produções de Hollywood. São criaturas listas e não cederão. Possivelmente esses irmãozinhos só querem comunicar-se. Se finalmente toda essa pressão me faz voltar psicótico ou tenho um outro infarte,
Desaparecerá comigo a última prova segura de que existe vida no espaço. Acredito que encontrei uma explicação científica terrestre plausível para as numerosas denúncias de OVNIs. O escritor fica aqui a comentar os raios de bola. Se gostar do que escrevo, poder-me ajudar a publicá-lo. Sagan se nega a tomar a sério o que dizem as vítimas de algo que a ciência do século XX não possa explicar. Agora os leitores terão a liberdade de tratar os abduzidos como se não fossem vítimas de uma simples ilusão. Abduzidos sofrem o mesmo tipo de trauma que uma vítima de violação. E ver que as pessoas que têm mais perto rechaçam suas experiências é uma segunda vitimização que os deixa sem sistema de apoio. É difícil encaixar um encontro com extraterrestres. A vítima necessita apoio, não racionalizações. Meu amigo Frank quer que ao voltar lhe traga um cinzeiro ou uma caixa de fósforos. Mas acredito que, provavelmente, esses visitantes são muito inteligentes para fumar. Tenho a sensação de que o fenômeno da abdução por extraterrestres é pouco mais que uma sequência de sonhos recuperada indiretamente do armazém da memória. Não há mais homenzinhos verdes nem discos voadores que imagens das coisas que temos armazenadas em nosso cérebro. Quando supostos cientistas conspiram para censurar e intimidar aos que se esforçam por oferecer novas hipóteses perspicazes sobre teorias convencionais, deveriam deixar de ser considerados cientistas para ser os impostores inseguros que são realmente e que só se servem a si mesmos com o mesmo critério. Devemos seguir acreditando também que J. Edgar Hoover foi um bom diretor do FBI e não a ferramenta homossexual do crime organizado que era. Sua conclusão de que uma grande quantidade de pessoas deste país, possivelmente tantas como 5 milhões, são vítimas de uma alucinação maciça idêntica à estúpida. Graças ao Tribunal Supremo, a América está totalmente aberto às religiões pagãs orientais, sob os auspícios de Satanás e seus demônios. E agora temos uns seres cinzas de 1 metro que sequestram os terrícolas e realizam toda sorte de experimentos com eles. E estas ideias são propagadas por pessoas com uma educação superior à sua inteligência e que deveriam saber mais. Sua pergunta: visitam-nos? Não é nenhum problema para os que conhecemos a palavra de Deus. Somos cristãos renascidos e procuramos a nosso Redentor nos céus para que nos salve deste mundo de pecado, enfermidade, guerra, sida, crime, aborto, homossexualidade, doutrinação da ordem nova era no novo mundo, lavagem de cérebro dos meios de comunicação, perversão e subversão no governo, educação, negócios, finanças, sociedade, religião, etc. Os que rechaçam ao Deus Criador da Bíblia estão condenados a acreditar o tipo de contos de fadas que seu artigo trata de propagar como certo. Se não haver razão para tomar a sério o assunto das visitas extraterrestres, porque é o tema mais reservado do governo dos Estados Unidos, possivelmente alguma raça extraterrestre muito mais antiga, de um sistema estelar relativamente deficiente em metais, tenta prolongar sua existência apoderando-se de um mundo melhor e mais jovem e mesclando-se com seus habitantes. Ponto mediano. Se eu gostasse das apostas, apostaria que sua rolha deve transbordar de histórias como a que acabo de relatar. Suspeito que o psíquico, a psique, apresenta esses demônios e anjos, luzes e círculos como parte de nosso desenvolvimento. São parte de nossa natureza. A ciência se converteu na magia que funciona. Os ufólogos são hereges que deveriam ser excomungados ou queimados na fogueira. Vários leitores escreveram para dizer que os extraterrestres eram demônios enviados por Satanás, que é capaz de nos nublar a mente. Alguém propõe que o insidioso propósito satânico é que nos preocupemos com uma invasão extraterrestre de modo que quando Jesus e seus anjos apareçam sobre Jerusalém, em lugar de nos pôr contentes nos assustemos. Espero que não me despache, escreve ela. Como outra assobiada religiosa, sou bastante normal e conhecida em minha pequena comunidade. Você, Senhor, está em posição de fazer 2 coisas: saber algo das abduções e encobri-lo, ou sentir que, como não foi abduzido, ao melhor não estão interessados em você. Não ocorrem. Celebrou-se,
Um julgamento por traição contra o presidente e o Congresso dos Estados Unidos por um pacto realizado a princípios da década dos 40 com os extraterrestres, que posteriormente se mostraram hostis. O pacto acordava proteger o segredo dos extraterrestres em troca de parte de sua tecnologia, aeronaves invisíveis para o radar e fibras ópticas. Revela outro correspondente. Alguns desses seres são capazes de interceptar o corpo espiritual quando viaja. Comunico-me com um ser extraterrestre. Esta comunicação começou a princípios de 1992. Que mais posso dizer? Os extraterrestres podem estar 1 ou 2 passos por diante do pensamento dos cientistas e sabem como podem deixar atrás deles chaves insuficientes que possam satisfazer aos do tipo do Sagan. Até que a sociedade esteja melhor preparada mentalmente para enfrentar-se a tudo isso. Possivelmente você compartilha a opinião de que se o que ocorrer com respeito a OVNIs e extraterrestres se acreditasse real, seria muito traumático pensar nisso. Entretanto, manifestaram-se há 5.15000 anos ou mais, quando estiveram aqui durante compridos períodos engendrando a mitologia de deuses e deusas de todas as culturas. E a fim de contas, em todo esse tempo não ocuparam a Terra, não nos dominaram nem jogado dela. O Homo sapiens se modelou geneticamente, criado inicialmente como substituto de trabalhadores e criados dos deuses do céu. Dinger/Elohim/Anunnaki. A explosão que viu a gente era carburante de hidrogênio de um cruzeiro das estrelas que tinha que aterrissar no norte da Califórnia. A gente que ia no cruzeiro se parecia com o M.R. Spock da série de televisão Star Trek, tanto se forem do século XV como do XX. Há um fio comum em todos estes informes. Os indivíduos que experimentaram traumas sexuais têm grandes dificuldades para entendê-los e aceitá-los. Os términos que usam para descrever as alucinações resultantes podem ser incoerentes e incompreensíveis. Encontramos que não somos tão inteligentes como acreditávamos. Embora ainda somos teimosos e nosso maior pecado é o orgulho, e nem sequer sabemos que nos estão levando ao Armagedon. A estrela assinalava uma pequena cabana. Atravessou o céu guiando os sábios para aquela cabana. Assustou os pastores com as palavras "não temam". Seu projetor era a glória de Deus do Ezequiel, a luz do Pablo que temporalmente lhe cegou. Era o navio em que uns pequenos homenzinhos se levaram a velho hippie. Homenzinhos chamados duendes, fadas, elfos, essas criações de criadores que têm deveres específicos. O povo de Deus ainda não está preparado para dar-se a conhecer nós. Primeiro, Armagedon. Logo, quando já soubermos, poderemos ir sozinhos. Quando formos humildes, quando não lhes dispararmos, Deus voltará. A resposta a esses extraterrestres do espaço exterior é singela. Vem do homem que usa drogas com a gente. Em instituições mentais de todo o país há gente que não tem controle sobre suas emoções e comportamento. Para controlá-los, dão-lhes uma variedade de medicamentos antipsicóticos. Se a gente tomar medicamentos frequentemente, começa a ter o que se chama filtrações. Aparecem imagens como um flash na mente de pessoas com aspecto estranho que se aproximam de sua face. Assim começa a busca da resposta do que lhe tem feito a uns extraterrestres. Será um dos milhares de abduzidos por OVNIs. A gente lhe chamará louco. A razão das estranhas criaturas é que a Torazina distorce a visão do subconsciente. Riram do escritor, ridicularizaram-lhe, ameaçaram sua vida. Por apresentar essas ideias, a hipnose prepara a mente para a invasão de demônios, diabos e homenzinhos cinzas. Deus quer que vamos vestidos e com a mente sã. Tudo o que possam fazer seus homenzinhos cinzas, Cristo pode fazê-lo melhor. Espero não me sentir nunca tão superior como para não reconhecer que a criação não está limitada a mim mesmo, mas sim abrange o universo e todas suas entidades. Em 1977, um ser celestial me falou de uma lisão que tive em 1968 na cabeça. Uma carta de um homem que teve 24 encontros distintos com um veículo flutuante em forma de pires silencioso, e que em consequência, experimentou um desenvolvimento progressivo e uma ampliação de funções mentais como a clarividência, a telepatia e a estimulação.
canalização da energia de vida universal com o objetivo de curar. Ao longo dos anos vi falado com fantasmas, recebi a visita de extraterrestres, embora de momento não me abduziram. Vi cabeças tridimensionais flutuando junto à minha cama. Ouvi chamar à minha porta. Essas experiências pareciam reais como a vida mesma. Nunca tinha pensado nestas experiências como algo mais do que são em realidade. Um jogo de meu pensamento. Uma alucinação poderia explicar o 99% dos casos, mas pode explicar jamais os 100%. Os OVNIs são um assunto de profunda fantasia que não tem nenhum tipo de base factual. Rogo-lhe que não empreste crédito a um engano. O Dr. Sagan formou parte do Comitê das Forças Aéreas que avaliou as investigações do governo sobre os OVNIs e, apesar disso, quer que criamos que não há nenhuma prova substancial de que existem os OVNIs. Rogo-lhe que explique por que necessitava o governo que fossem avaliadas. Vou exercer pressão sobre o deputado que me representa para que tente cancelar os recursos desse programa de escuta de sinais extraterrestres do espaço porque atiraram dinheiro. Já estão entre nós. O governo gasta milhões de dólares de impostos para investigar os OVNIs. O projeto SETI, busca de inteligência extraterrestre, seria uma perda de dinheiro se realmente o governo acreditasse que os OVNIs não existem. Pessoalmente me excita o projeto SETI porque mostra que nos movemos na direção correta, para a comunicação com extraterrestres, em lugar de ser uns observadores pouco dispostos, ou súcubos, que eu identificava como uma espécie de violação astral. Apareceram dos 78 aos 92. Foi duro para um católico sério, moralista e praticante. Foi-lhe desmoralize, desumanizador, e me teve muito preocupado pelas consequências físicas dos efeitos da enfermidade. Vem gente do espaço, esperam levar-se a quem podem, especialmente aos meninos, que são os brotos da próxima geração da humanidade, junto com seus pais, avós e outros adultos cooperantes a um lugar seguro antes da próxima conjunção principal planetária máxima de manchas revestir, que está já no horizonte. A espaçonave aparece todas as noites e se aproxima para nos assistir quando chegarem as grandes labaredas do Sol, antes de que comece a turbulência na atmosfera. A mudança polar ocorrerá agora que se aproxima de sua nova posição para a Era de Aquário. O autor também me informa que estão trabalhando com o Comando Ashtar, onde Jesus Cristo se reúne com os que vão a bordo para dar instruções. Há muitos dignatários presentes, incluídos os arcanjos Miguel e Gabriel. Tenho ampla experiência em trabalho de energia terapêutica, que implica eliminar pautas quadriculadas, ataduras negativas da memória e implantes extraterrestres de corpos humanos e seus campos de energia circundantes. Meu trabalho se utiliza principalmente como ajuda adicional à psicoterapia. Entre meus clientes tenho homens de negócios, construtores, artistas profissionais, terapeutas e meninos. A energia extraterrestre é muito fluida, tão dentro do corpo como quando se retira, e deve ser contida o antes possível. As redes de energia revistam estar fechadas ao redor do coração ou em uma formação triangular através dos ombros. Depois de uma experiência assim, não acredito que tivesse podido me dar a volta para seguir dormindo e já está. Acredito nos finais felizes. Sempre acreditei neles. Depois de ter visto uma figura tão alta que chegava até o teto com o cabelo dourado e reluzente como uma árvore de Natal aceso, elevando um menino pequeno junto a nós. Como pode um não acreditar? Entendi a mensagem que transmitia a figura ao menino pequeno. E era eu. Sempre tínhamos falado. Como poderia ter sido suportável a vida de outro modo? Em um lugar como este, estados mentais pouco familiares. Deu no prego. Quem é realmente o responsável por este planeta?